Está começando mais um episódio do Trilados. Eu sou o Ricardo Hirsch, estou com o Fábio Carvalho, Rodrigo Roenis e um convidado para falar um pouquinho, bem pouco, de bike, mais da corrida, mas também do ciclismo. Brincadeiras à parte aqui, um cara que fez história no ciclismo, que hoje divide as pistas correndo, mas que tem muito conteúdo para passar, para falar com a gente. Alexandre Tingas, obrigado por estar com a gente, Tingas. Boa, valeu. Valeu pelo convite, uma honra. Legal, cara. Vamos falar bastante. Para quem não sabe, cara, você foi campeão brasileiro de ciclismo e de contrarrelógio em 2015, 2 vezes campeão paulista. Venho da corrida, que é o que todo mundo me questiona, mas venho da corrida e fui pro ciclismo. E há coisa de uns 3 anos e meio atrás voltei pra corrida. O que deu na cabeça? A gente vai falar bastante de bike, mas o que deu pra voltar pra corrida, cara? Acho que conforme você vai passando muito tempo com foco na mesma modalidade, vai começando a cansar um pouco e conforme vai mudando também o formato das provas, acho que mudou um pouco. Fabinho sabe o cenário, a gente estava conversando aqui antes, tinha muito pelotão, tinha muito treino, tinha muita prova mais raiz, assim, começou a criar um formato novo, começou a enjoar um pouco. E eu falava, poxa, eu venho da corrida, eu tenho uma corrida boa, quero voltar pro meu esporte de origem, né? De prazer também, né? De prazer também. E a logística também aqui em São Paulo para treinar, né? É muito difícil, né? Não vou nem botar no hábito de segurança, que obviamente você sobe numa bicicleta, você tá correndo qualquer tipo de risco, mas é uma logística difícil. Hoje, basicamente, as pessoas treinam na ciclovia. USP já não pode, sim. Estrada tá cada dia mais perigoso, né? Em tese era onde eu treinava, né? Então... E acho que essa logística da bike, né? A gente vai falar muito dessa volta para a corrida, mas falando mais do ciclismo. O grande público do Trilados aqui tem o ciclismo incluído ali na rotina deles. E a gente sabe o quanto é difícil isso. O Fabinho morou um tempo em São Paulo, já morou em várias cidades, e a gente sabe o quanto em São Paulo exige, né? Na época que o Fabinho morou, ainda a USP podia pedalar o horário que fosse. Mas só pedalava na ciclovia. Então, mas ainda podia. Se você quisesse ir às 10 da manhã, você podia, enfim. Hoje você tem que parar às 6h30 da manhã na USP, não dá mais para pedalar. Mas essa dinâmica do ciclismo, você muitas vezes tem que pôr a bike no carro para ir até algum lugar, a estrada, na época que você ia muito, algumas vezes eu cheguei a fazer isso, a gente saía pedalando de São Paulo. Cara, isso já é praticamente assim. Tem gente que faz? Tem. Mas é um risco muito grande e que não vale a pena, principalmente porque aumentou o número de carros, a intolerância das pessoas aumentou de uma forma absurda e muitas vezes as pessoas que estão também em cima da bicicleta não têm aquela habilidade toda para saber trafegar no meio dos carros, na rua, buraco, enfim, uma certa dificuldade grande. Essa dinâmica da bike, putz, às vezes pôr uma bike no carro ou na moto, tem que ir até aonde, né? Isso tudo chegou a um ponto que você falou, cara, deu. Chegou a um ponto que cansou. Acho que também assunto filhos, né? Quando você tem filhos, você quer ver filho crescer. E a bicicleta te impede um pouco em termos de tempo. Para você se dedicar, você vai ali gastar 3, 4, 5, 7 horas por dia, dependendo do teu objetivo de estrada, várias vezes por semana, e você não vai ter tempo para outras atividades. Profissional, mesmo a gente estando sempre trabalhando no mercado, então o mercado me tolerava isso. Trabalhava em loja. Acordava 4 horas da manhã, treinava 5 horas, chegava na loja às 10 e estava tudo bem. Eles entendiam que eu chegava de bretelle, capacete e tomava um banho lá. Mas assim, conforme vai passando o tempo, você vai vendo que existem outras prioridades na vida, né? E também assim, né? Quase 17 anos em cima de uma bicicleta, você fala, cara, deixa eu voltar um pouquinho ali. Se eu voltar a ter tesão por isso, daqui 2, 3, 4 anos, compro uma bicicleta e volta. Vários amigos pararam por anos. Você não tem nem bike mais? Não, eu tenho uma lá que tá vendendo. Quer comprar? Tá tudo à venda em casa. Então, acho que chega uma hora que você começa a pesar e aí você vê que dá para fazer outras atividades com desempenho, com rendimento, né? Sem tomar o mesmo tempo. Corrida eu brinco, eu treino para uma maratona com volume assim, bizarro, 120, 130 por semana, rodando 8 horas e pouco por semana. 8 horas e pouco, às vezes, é um treino de bike. Quer dizer, entre você botar o bretelle, sair de casa, ir pedalar num lugar, voltar, um romeirinho de sábado dá 7 horas. Pra fazer 4 horas ali, né? Ô Tingas, mas isso não quer dizer, você acabou de falar, ainda tem uma bike que eu tô vendendo. Isso não quer dizer que você tomou, vamos dizer assim, um desgosto pelo ciclismo. Não um desgosto, tanto que assim, todas as provas eu assisto, feminino, masculino, amador, minha esposa compete, ranqueada
Federação Paulista e Brasileira, eu vou em todas as provas com ela. Eu só hoje já não quero mais subir numa bicicleta para treinar, porque eu tirei o foco. Botei o foco que eu quero ver aonde eu chego na maratona. Sub 2,40, sub 2,35, 2,30, sei lá, eu quero ver aonde eu chego na maratona. Mais ou menos com a mesma dedicação que eu tinha no ciclismo. Tanto que eu me dedico igual eu me dedicava no ciclismo. Esse final de semana eu tava conversando com o Ciro sobre isso, cara. E aí parei para pensar um pouquinho, porque o Ciro falou, cara, só treino indoor, otimiza tempo. E eu parei para pensar um pouquinho, tipo, cara, de repente pegar 1, 2 sessões na semana, né? Eu tenho isso... Até mesmo por diminuir riscos, né? Quando a gente falou, né, acho que, sei lá, umas 2, 3 semanas atrás, Fabinho, aqui, você retomou, né? De quando a gente começou o Trilados para hoje, pô, você tava sem treinar praticamente, corria, sei lá, uma vez a cada 10 dias, pedalava uma vez e tal. Sim. Você voltou a treinar, tá curtindo, tá fazendo umas provas, eu fiquei pensando, falei, caramba, né, cara? Mas daí eu falei, poxa, eu vejo o quanto você gosta de estar com o André, com seus filhos e tal. E eu acho que é isso, o indoor. Cara, eu odeio treino indoor. Eu odeio. De bike, assim, esteira eu tolero, porque esteira é muito curto. Você fez 1 hora de esteira, você fez um treininho legal. Agora 1 hora de rolo, cara... Não dá pra... Mas é que esses rolos de hoje em dia... Não, melhorou. A gente até gravou lá, o Beto gravou, né, no Transição, muito, falando sobre o treino indoor. A gente colocou episódio lá Ele adora. Ele adora. E isso tinha feito. Isso e tem uma série de atletas aí, amadores fortes, o Fabinho conhece, atende, faz fit, que eu conheço, que os caras basicamente vão pra rua só de final de semana, porque trabalha em mercado financeiro, e o cara treina em rolo, treina naquele ecossistema dele e dá resultado. Dá. Tudo bem que é um cara que já vem com uma base boa técnica do ciclismo também, porque não adianta você só pedalar no rolo, chegar na rua e você não saber como domar aquele equipamento. Sim. Mas, não sabe enfrentar as dificuldades, subida, descida. Se o cara só consegue dessa forma... É que assim, eu tenho tanto prazer, né, cara, sair pra pedalar. Pra mim é prazeroso. É aqui, ó. É que nem correr na rua pra mim também, não numa esteira. É aqui. Eu não preciso de música, eu não preciso de nada. É uma conexão você com você mesmo. Você sente teu corpo, você sente o que você tá fazendo. Eu acho que o legal do ciclismo é isso. Minha esposa, na época da pandemia, ficou um tempo assim no rolo em casa e chegou, sei lá, eu tava pedalando ainda em 2020. Umas 2, 3 semanas depois, ela falou, eu não aguento mais. Ela falou, vamos pra estrada, a gente não vai cruzar ninguém, não vai fazer mal a ninguém, a gente não vai se acidentar também, porque a estrada deve estar vazia. Fomos lá pro Pico do Jaraguá, pra não sei onde. Cara, mudou a pandemia pra gente, porque a gente saía, treinava, ficava em casa certinho, ela trabalhando, eu fazendo minhas revisões lá, e assim, resetava, porque você via um pouco né, e a galera no rolo. E que eu não condeno, não julgo. É que eu acho que é uma ferramenta boa, que é o que o Fabinho falou, você não precisa levar a rotina toda pra isso, mas eventualmente, pô, um dia que você vai fazer, em vez de fazer 1h30 ali na rua, que toma 2h30, isso, né? Porque, pô, você já deixa a bicicleta no dia à noite anterior montada ali, no rolo, subiu 1h30, você montou, resolveu, tá? Você ganha um tempo, acho que, pelo que você falou, né, Tingas, de qualidade de vida pra outras coisas que faz parte do seu dia a dia, né? Mas também tem gente que treina no rolo, com o celular desligado e tudo mais, tem gente que joga um celular, um tablet e quer trabalhar ainda. E eu também acho que você não está se dedicando 100% ao que você está fazendo, que é o treino. É que nem você subir numa esteira e ficar resolvendo BO no WhatsApp. Eu subo na esteira, eu boto um podcast, alguma coisa, jogo o celular ali e dali ele não sai. E vai rodando ali e eu só ouço e acabou. Porque tem gente que confunde também, mas tem gente que sabe treinar. Misturar um pouco de tudo, né? Mas enfim, acho que acaba sendo uma solução, né? Como o Ciro falou, né? Às vezes é uma solução para você otimizar e às vezes até fazer acontecer. Porque às vezes se você não tem também tempo para ir, você vai lá e você mata o que você tem ali. Melhor fazer no rolo do que não fazer. Exato. Como é que foi esse rolê? Que você falou que você teve você começou com a corrida, daí você largou a corrida e começou a pedalar. Eu pedalava em paralelo, né? Eu andava de mountain bike todo final de semana, mas eu não treinava durante a semana muito. Eu usava a bicicleta em São Paulo, tipo 30, 40 quilômetros para ir e voltar. Ou seja, dava um volume de 300, 350 e eu corria e eu nadava. Tinha tudo para ser triatleta, mas nunca quis. Porque natação para mim era pular na piscina, rodar lá 3, 4 pau e acabou. Nunca gostei de fazer tiro nem nada. E aí eu fui vendo que eu tava desenvolvendo bem o ciclismo, eu falei, vou começar a competir. Só que no que você vai começando a competir no ciclismo e vendo que na estrada você tem que ter mais tempo, eu fui automaticamente parando a minha corrida. Né? Uma lesãozinha ali, não tinha na época nenhum tipo de treinador, ou nenhum... você não consumia informação que nem hoje, né?
Há 20 anos atrás não tinha informação. Não tinha, né? Tipo, sei lá, corria um revezamento do Pão de Açúcar, encontrava com o Adriano Bastos, que eu conhecia, batia 5 minutos de papo, naqueles 5 minutos de papo não dava pós-corrida pra você aprender nada, nem tomar nenhum tipo de informação de, sei lá, de um profissional, pra você falar, putz, vou tentar replicar no meu treino. Você treinava da tua cabeça e se estourava. Ciclismo é a mesma coisa. Até um louco lá me pegar e falar assim, ó, vem cá, vamos treinar direito? Demorou, né? Então aí eu fui automaticamente diminuindo a corrida e ficando só com o ciclismo. E fui deixando de lado. Fiquei 14 anos sem correr. Porque vai passando, né? Um mês, tá bom, tô indo bem. Daí a modalidade começa a te consumir. Muito. Mas não só de demanda de tempo, mas até de prazer. Então o prazer que você tinha na corrida, você começa a ter mais na bike, você vai evoluindo, aquilo vai dando prazer, bike, né? É super prazeroso. Longe de não ser. É muito legal. Você pega uma bicicleta sem meio que destino, você vai para uns lugares, sei lá, você sobe uma subida que você nunca subiu, você vai para um lugar, vou pegar essa direita aqui que eu nunca vim, vamos ver até onde vai. E nisso você vai... Pedal na estrada. Você sai para fazer 100... equipamentos, você vai testando, testa isso aqui, testa isso aqui. E foi evoluindo, né? Você já passou algum aperto, Tingas, de treinar e por causa de assalto, essas coisas? Já fui assaltado no Imigrantes, já. Em começo de 2015. Eu tava voltando no Rodoanel, sei lá, 2 horas da tarde, ali subindo em São Bernardo, pulou 3 moleque, 2 armados. Eu não paguei pra ver, eu dei a bicicleta. Eu tinha seguro na época, eu dei a bicicleta. Tem que ser, né? Mesmo sem seguro. Eu também sem seguro. Eu fui assaltado também na Bandeirantes, não tinha seguro. Vai, leva, fazer o quê? Você não deve ter tempo de reação e se tentar... Não vale a pena, cara. Eu vou te falar que quando eu fui, eu nem pensei. Eu olhei até, achei que ia atropelar o cidadão que estava perdido no acostamento. Ele estava atrás de um... Até fica, às vezes, um aviso aí para quem está nos ouvindo, mas... Atrás das muretinhas em acostamento. Ele parecia um radar. Caramba. Tava igualzinho um radar escondido. E daí cara, quando eu tava vindo, ele saiu de trás da mureta. E, cara, eu falei, cara, eu vou atropelar ele. Na hora que eu fui desviar, ele colocou a arma na minha cabeça, assim, na subida. Você tá diminuindo a velocidade. Cara, na hora ele falou bicicleta, desci, ele falou celular, que mais? Eu falei, cara, não tenho mais nada. Tirei cilindro, espátula. Gel aí? Não, joguei tudo, gel. Peguei tudo e falei, eu tenho isso, cara. E joguei no chão, assim. É isso. Falei, é isso. Vira as costas e andando. Isso era 2 dias antes de nascer meu filho, meu 3º filho. Imagina. Falei, cara, eu só quero ver meu filho nascendo, cara. Leva aí. A Laura não tinha 1 ano, a Laura era bebê nessa época aí. A Laura tinha, sei lá, 11 meses. Você não pensa, você... Não tem nem que cogitar, né? Esquece o material. Não. Isso daí volta. Isso. Isso volta. Se não voltar também, não era pra voltar. Não era pra ter, né? Assim, segue o jogo. Agora vai correr, vai nadar, vai fazer alguma outra coisa. E isso é um problema do ciclismo, né? Porque mesmo quem não é do ciclismo, quem é bandido, o cara sabe que ali tem um foco de um valor grande agregado. O cara vai te, sei lá, assaltar correndo, o cara sabe, no máximo ele te leva uma aliança, uma corrente, um óculos e um relógio, e o tênis. Mas no ciclismo não, o cara sabe que você tá em cima de uma bicicleta, pode valer 5, no mínimo uns 2 mil reais. Né? Se ele vender barato ali, ele queima fácil, né? O cara às vezes nem sabe. O cara tá te roubando 50 mil reais de bicicleta, não sabe que ele tá roubando. É isso. Mas... De fato, você é um alvo, né? Você é um alvo. Essa é a realidade. Dependendo do lugar, acho que fica mais suscetível ainda. Total. E quando é que foi que deu o estalo, Tingas? Você falou assim, cara, eu levo jeito pra essa parada. Do ciclismo? Putz, cara, acho que ali final dos 2007, por aí, a gente andava muito de mountain bike. E aí um amigo meu me emprestou nunca me esqueço, era uma Caloi, que ela era híbrida, ela era tipo uma relação de speed, mas com guidãozinho de mountain bike. Lembra disso daí? 7 velocidades atrás, catraquinha, sei lá, 19, 21, 53, 40, sei lá o que era. Subi e fui pra Romeiros. Tinha sapatilha de mountain bike, fui pra Romeiros. Minha primeira subida lá no 48, eu já larguei os caras, fui e voltei. Tipo, fiz um puta treino sozinho. Pneuzinho era 700 por 22, 23. Falei, cara, tipo, acho que tá aqui, entendeu? A velocidade tá aqui. Vou parar de ficar amassando barro na trilha, venho pra cá. Apesar de mountain bike ser muito mais legal, prazeroso, você chega cheio de lama, técnico. E aí, coisa de 2, 3 semanas, eu fui na Ciclovest, comprei uma Vicine lá de alumínio, que era o que cabia no meu bolso, um grupo Tiagra de 8, 9 velocidades, e comecei a fundar a estrada. Fundar a estrada mesmo, era a câmara, sei lá. E era uma época que o ciclismo era muito assim, senta e roda, né? Senta e roda. Vai. Você encontrava, sei lá, você ia de manhã na Pamonha ali na Bandeirantes, você encontrava a turma inteira das antigas. O Mansura já me encontrei. Era triatleta, era ciclista, era todo mundo rodando ali nas estradas, na USP. Foi o que você falou, USP era de manhã e de noite. Eu já cheguei a fazer treino da manhã e treino da noite na USP.
Você rodava Na verdade, você treinava de manhã e sobrevivia à noite, né? Nossa, chegava morto. Ainda com mochilinha, com a roupa suja do trabalho para lavar e amarrava a mochilinha e ia para USP. Uma época com bomba de quadro. Era outra época, sabe? Sim. Ali era meio que. O Tinga, você acabou de falar de. Era. Quando você encontrava o pessoal, tinha triatleta, tinha ciclista. Mais recentemente, talvez de, sei lá, 4, 5 anos para cá, você sente que existe, principalmente aqui em São Paulo, porque às vezes que eu tô ali na ciclovia, eu vejo, não é o tempo todo, mas uma rixinha entre triatleta e ciclista. Sim, infelizmente tem. Tem? Eu acho que hoje falta um pouco do respeito do amador triatleta que está começando a ciclistas que têm uma grande história, porque os caras vêm forte e acham que são mais fortes que eles. Existe um preconceito do ciclista, não importa gênero, raça, dinheiro, com o triatleta, porque é uma modalidade diferente, coisa que na minha época era unido. Em outras cidades interior eu vejo, pega o Rafa lá em Ribeirão Preto, roda ciclista e triatleta no mesmo pelotão, ele mesmo sobe muito em bike de estrada para rodar em pelotão, Santos, a galera se une. Então, assim, você acha que é por ego? O que você acha? Eu não consigo definir, porque eu nunca cheguei para um cara, para um triatleta e falei, cara, vem cá, um amigo, por quê? E para um ciclista, por quê? Mas eu sinto que tem uma desconexão. E tem muita panelinha. Eu sou da assessoria. Hoje em dia aqui em São Paulo também não tem nenhuma referência em nenhuma das duas modalidades. Assim. Um cara que se destaque muito, entendeu? Sim. E aí, tipo, pra você parar e escutar o que o cara vai te falar. Acho que São Paulo também carece de grandes profissionais atuais, sei lá, campeões brasileiros, atletas olímpicos rodando com essa turma para meio que estender uma bandeira branca e falar: vem cá, vamos marcar um treino misturado, todo mundo junto. Eu sempre achei uma baita besteira, cara, porque no final é o mesmo esporte, né? Tanto faz se uma bicicleta de triatlon, né, uma TT ou outra road, você tá praticando o mesmo esporte. Eu sou um exemplo que sempre rodei até na estrada com triatletas, no mesmo grupo. Cansei de ir pra estrada com Claudinha Tolendal, Pedro Morgante, Titilo Matarazzo, uma galera das antigas. A vida inteira tive, assim, eu tenho um convívio muito grande com o Mansur, porque eu não vejo isso como dois esportes. O cara pedala, o cara é ciclista tanto quanto um ciclista só de... E detalhe, o cara ainda faz mais 2, né? E não quer dizer que é melhor ou pior, né, Tingas? Eu acho que, no final das contas, eu acho que volta um pouco aquilo que eu falei. Acho que falta um pouco de tolerância em todo mundo. Acho que tá todo mundo muito intolerante. Então, o triatleta se incomoda que o ciclista vive em pelotão, porque a grande maioria, né, o ciclismo ele é feito muito baseado no pelotão. Tem os treinos normais, mas tem muito aquela coisa de andar 15, 20, 30, todo mundo junto. E o triatleta se incomoda com isso. E o ciclista se incomoda do triatleta ficar clipado, porque muitas vezes, de fato, é uma situação perigosa, principalmente quando a gente fala de uma ciclovia na marginal. O problema é que também o paulistano não tem mais espaço, né? É só a ciclovia ou Romeiros. Tanto que eu nem falo, Romeiros está comportando mais. Exato, e tanto que eu falo muitas vezes que eu prefiro pedalar na USP do que na ciclovia, porque na USP, pelo menos está todo mundo no mesmo sentido, né, pedalando. Não esquece o horário. Né? Se você for às 5 da manhã, você pode pedalar tanto na ciclovia quanto na USP. Só que na USP está todo mundo no mesmo sentido. Na ciclovia? Na ciclovia, cara, tá indo e vindo. Daí tem hora que tem pelotão 15, 20, de qualquer um. É triatleta vindo, é ciclista, é o cara que tá passeando, é o cara que tá como meio de transporte. Intervalo, apita o intervalo, o cara tem que passar um bloco, o cara entra na contramão, sendo que tá vindo um pelotão na contramão contra ele. Mas não, ele não pode. É o intervalo, tá pitando, tá pitando ali. Ele precisa fazer. Ele não pode diminuir, né? A minha leitura, tá? Porque eu ainda frequentei a ciclovia nesses últimos anos, pouco, mas frequentei. Eu acho que é um espaço onde você entra e você não consegue ter paz de fazer com prazer a atividade. Porque você entra ou com o Garmin pronto para um treino, e treino de intensidade gera um estresse e um hiperfoco, e quem não tá fazendo treino acaba ficando muito nervoso, muito irritado, porque vê as situações. Porque como você tá menos focado no número e mais focado no micro, macro ambiente ali, você vê as coisas erradas acontecer, aí fica nervoso, aí xinga. E aí acaba sendo um problema de convivência. Tem horários ali que eu vejo choque de convivência. Você não consegue ter prazer no pedal. E tem horários que é super livre lá. Sim, mas não é todo mundo que pode. Tá no trânsito, né? É isso, exato. É a hora do rush. O que eu acho que pega muitas vezes é a preocupação com a velocidade, com a potência, com o intervalo. E às vezes, eu sempre orientei todos os meus alunos, cara, falar assim, você pedalar para 40 ou 39,5, 39, não vai mudar nada. Né, na hora do estímulo ali, da velocidade, do tiro, cara, tanto faz como tanto fez.
mas você estar inteiro faz a diferença. Então você viu lá, 300 metros na frente, tem um pelotão grande, cara, antecipa, tem que parar depois de 1 minuto, para 30, 40 segundos antes, não tem problema nenhum, porque você vai querer passar, vai ter gente vindo do outro lado, é perigoso para você, é perigoso pro pelotão, é perigoso para quem tá vindo. Vale a pena você correr esse risco? Pro atleta pro não vale, que vive disso, Sim. muito menos para um amador, Sim. que vai ter que voltar correndo para casa para depois ir trabalhar, cara. Né? Então, assim, eu acho que falta o espaço, como o Fabinho falou. Eu acho que São Paulo tem um grande problema, que é... Não estou dizendo que o Brasil tenha muito, né? Não é tão simples em lugar nenhum, né? Santos tem que pegar e vai sair na avenida, vai ter que ir para a estrada, né? A estrada perto de Cubatão é perigosa, porque eu já desci muito a Serra para Sul. Exato, o Rio de Janeiro é perigoso. O Rio de Janeiro o cara fica varando... 4 horas da manhã e com uma moto do lado. E roletando o farol, né? Isso. Tanto faz como... Não esquece o que está acontecendo, segue o fluxo e não diminui. Também é perigoso, né? Mas eu acho que... assim, muitas vezes vale a pena, até para quem tá nos ouvindo, tem um pouquinho mais de calma, né? Sim. Segura um pouquinho, vale a pena você sair inteiro do seu treino, mesmo que a sua potência não seja aquela, mesmo que você não faça 5 minutos completos, mas você fez 4 minutos 40, 4 minutos e 30, Sim. mas você tá inteiro para você poder continuar ali na sua rotina. Acho que esse que é o... Você não era um cara muito nisso, né, Tingas, de cara de potência, de número, não, né? Não. Sempre treinei por percepção, sempre. Eu tive medidores de potência nos últimos anos na bike, já aposentado de competir, e para mim é um número que me dá um embasamento do que tá acontecendo ali, mas não me gera nada. Fiz um teste de FTP na vida e nunca gostei. Nunca gostei mesmo porque eu acho que assim, numa prova, você tá no número ali, nossa, 330, o pelotão atacou 450. Aquele pelotão vai pra chegada. Você vai perder a prova ali porque você não pode botar 450 e andar no desconforto por 30, 40, 1 minuto, 1 minuto e meio. Você vai ter que... A dinâmica do ciclismo é diferente do que a do triatlon, né? Porque do triatlon é aquilo, né? Você baixa a cabeça ali, põe um ritmão e... Mas dependendo, a gente tava falando de triatlo e sprint. Sprint é uma pancadaria o tempo inteiro. Não, para sprint olímpico você nem olha, né? O cara não olha, o cara não tá vendo se tá queimando, se não tá queimando. É até estourar Se não mesmo. tiver doendo, tá errado. É isso, né, cara? Não tem jeito, né? O do triatlon, mas a grande maioria, né, Fabinho? Sabe? Um Ironman. Cara, principalmente pro amador. Pro profissional é um pouco diferente, mas pro amador, você não vai pegar e ficar desenhando 100% do percurso, de como você tem que estar na potência. Você tem que saber ali onde você, o rangezinho que você vai ter que trabalhar. Isso. Vai ter que saber a potência, o if, como é que você queira avaliar ou definir como você vai fazer aquilo ali. É diferente de uma dinâmica do ciclismo, porque a dinâmica do ciclismo, cara, é outra. A dinâmica do ciclismo você vai... E mesmo assim, o Igor falou com a gente, conversou com ele, né? Ele falou, cara, começo de prova, saía lá de Kona, você acha que eu vou ficar olhando minha potência? Eu tenho que estar perto dos caras. Se eu tô disputando, não me interessa se eu vou ter que pôr 600 watts ali durante 5 km que eu vou ter que explodir para eu estar perto dos caras, porque senão acabou minha prova. Então, acho que é um norte, acho que serve, né? O Fabinho pode falar isso melhor, né, Fabinho? É um norte que você tem, é uma orientação para você entender um pouco, mas também não dá para ser 100% fiel àquilo ali, né, cara? Não tem como. Não, mas é isso aí. Mas até mesmo você vê os profissionais de alto nível ali, o pessoal usa isso como uma referência, mas não é o que vai guiar a prova, né? Não, nem pode, né? Não. Nem pode. E daí virou a chavezinha ali na hora que você falou, foi pra Romeiros com aquela calóizinha ali, pegou a Vitine, e daí 2009 em diante você falou, 2008 cara, agora é já. 2008. 2007 eu lembro que eu fiz internacional, revezamento, já com essa Vicine já. Era o único com bike sem roda e com bike road. Meti 40 de média, foi bom meu pedal até. Eu fiquei feliz, eu falei, cara, tá aqui, entendeu? E aí eu comecei a me dedicar. Aí foi passando o tempo, coisa, sei lá, de uns 3, 4 anos depois, eu percebi que tinha uma modalidade do ciclismo que era a minha cara. Apesar de eu gostar muito de treinar subida, o que não era muito pro meu biotipo, eu gostava de contrarrelógio, eu gostava de coisa de 20, 30 quilômetros numa pancada só. Aí fui lá, montei uma Scott de contrarrelógio e comecei a focar muito nessa modalidade. Tingas cancelaram. Cara, contrarrelógio é um negócio que você tem que... Se você gosta, se você ama, você tem que realmente mergulhar e ficar imerso naquilo. Porque é técnico, é diferente. Isso. É que nem o cara que pega, vou ganhar 5 e 10K na corrida. É diferente de treinar pra uma maratona. Saber sofrer... Saber sofrer muito, né? E saber o passo, né? A passada do começo ao fim. Exato. E eu acho também uma coisa que conta muito, você tem muito feeling de técnica, assim, puta, descidas. Você vê, Tour de France agora,
Pogacar e Vingegaard. É incrível a diferença do que os caras fizeram de tração de curva entre um e outro. Sim. E deu 1 minuto e 40 de diferença. Não só porque um estava mais forte que o outro, mas porque soube ser mais agressivo no ataque das curvas, entendeu? Sair menos da posição aerodinâmica. Primeiros 19 segundos ele tirou 2 segundos do Pogacar. Entendeu? É isso, sabe? Uma curva faz diferença no contrarrelógio. Uma calibragem de pneu, a escolha de roda. Né? Eu me lembro que uma vez eu estava na Suíça, eu conheci um cara que pedalava na BMC, né, na equipe da BMC. E aí o Cancellara, na época, era o número 1 do mundo em contrarrelógio. Eles fizeram uma análise de potência dele com o Cancellara, né, num percurso Y lá e tal. E ele falou que, cara, a potência, assim, durante o contrarrelógio não era tão mais alta do Cancellara, mas só que entre as curvas, entre retomada, a potência do Cancellara era muito mais alta, entendeu? E nisso fazia diferença. Ele conseguia colocar a potência do início ao fim. E é o que faz a diferença, porque o 2015, acho que eram quantos quilômetros? 14 quilômetros? Para mim foi 16,5. 16 e pouco. E era o circuito com uma retomada que você quase virava 20, 25 por hora no cotovelo. Que, em tese, era uma coisa que eu não estava treinando, porque eu estava treinando muito estrada. Eu ia para Imigrantes, que o contrarrelógio lá ia sendo a mesma estrada da competição de resistência. Então eu falei, vou treinar a estrada, lançado. Não preciso ficar treinando muito cotovelo. A hora que tava lá o circuito, eu falei, vou ter que me virar com o que tem. Não fico treinando pelotões e pelotões na USP que vira e arranca o tempo inteiro. Vai ter que ter 3, 4 voltas de vira e arranca aqui. Paciência. É isso. E a potência vai lá pra cima. Nem tinha potência, né? Então, não, grupo de 10 velocidades, manual, sem eletrônico, sem nada disso. Nessa época, Tingas, como é que era a premiação do ciclismo? Medalha e camiseta. E só faltava um joia. O ciclismo foi bom nos anos 80 e 90. Isso, né? isso. Foi muito bom. Muito. O pessoal ganhava grana aqui. Ganhava. Caramba. Até talvez o extra distance rolava uma... A gente depois pergunta pro Celso. Acho que alguma coisa parecida, Fabinho, de quando era o Internacional de Santos com premiação, né? Talvez o ciclismo, eu não sei hoje, atualmente. Mas tinha aquela equipe da Caloi, né? Tinha uma galera... É que a equipe da Caloi, ela foi um projeto muito legal, né, cara? Tinha Mauro Ribeiro, Seco, enfim, tinha uma galera ali que eram grandes nomes e que competiam fora e que tinha um investimento da marca muito forte, que não era simplesmente... Eles iam competir na Europa, né? Então, tinha um investimento que era muito mais do que só mostrar a marca. Era assim, vamos investir na modalidade. Eu lembro até na época que o Mauro Ribeiro aposentou do ciclismo, e ele foi conversar com o João Paulo Diniz para fazer uma equipe, e eles falaram, não, vamos fazer... Eu lembro que o Mauro falou assim, na época, a gente não pode contratar os melhores. Daí o João Paulo falou assim, como assim, né? Falou, a gente não pode contratar os melhores, porque se a gente contratar os 8 melhores, a gente acabou com o ciclismo nacional. A gente tem que contratar no máximo 3, que tem que deixar para ter pelo menos outras 2 equipes para a gente fomentar o esporte. Então, você via que a visão do esporte era diferente do simplesmente vamos dominar a modalidade. Era vamos continuar propagando a modalidade, vamos deixar outras... E tinham, né? Não era só a Caloi, tinham outros patrocinadores e que no começo dos anos 2000 ainda teve um breve respiro ali, né? A própria Memorial, muito tempo, né? Investiu na equipe e tudo mais. Eu ainda lembro, acho que a última equipe forte mesmo, com um investimento grande, foi aquela Padaria Real de Sorocaba, que durou até meados de 2012, 13, 14, por ali. Daí teve ainda a Ribeirão Preto, teve algumas equipes ainda, a Funvic e tal, mas você já foi vendo entrar num funil, sabe? Sim. Você sabe quanto era, assim, em números de hoje, Tinga? Você tem ideia de quanto seria para pagar para ter uma equipe no Brasil? Não estou dizendo vai para prova nenhuma fora, para montar uma equipe de ciclismo no Brasil, cara. Você faz alguma ideia? Não faço juízo de... Porque assim, é bicicleta. E para o ciclista, quanto um ciclista ganharia hoje? Você tem ideia? Eu não tenho noção de salário também, mas assim, acredito que não seja muita coisa. Assim como triatleta e corredor, o Brasil não cresce, eu acho, que no esporte por falta desse investimento. Grana, né? Você dá um salário decente para qualquer modalidade. Fala, vai lá. O cara não precisa ir trabalhar depois. Não precisa trabalhar, porque a maioria trabalha. Não tem como você sustentar uma família e viver de um esporte. O que ajuda, assim, esse pessoal é Bolsa Atleta, a Marinha. O Exército, coisa as assim, Forças Armadas, mas... Hoje em dia a mídia social, porque daí o cara pega um patrocíniozinho, faz um merchan e
sei lá, ganha produto ou ganha uma graninha para poder divulgar uma marca. É que a gente via até o próprio Chamorro, né, cara, nos últimos anos aí. Ele é um cara que faz... Ele eu acho que é um exemplo, um dos poucos atletas no Brasil que sabe fazer o marketing pessoal dele, já pensando numa transição. Exato. Porque a carreira dele não vai ser eterna. Apesar de estar com 40 e poucos anos batendo guidão. Mas ele é bem carismático, né? Sempre Isso, foi. e ele é um cara que sabe atender a todos. Eu já rodei várias vezes na estrada do Chamorro. Né? É um cara que, assim, ele é receptivo a todo mundo. Não, é um cara que vive... Eu lembrei muito dele porque é o que você falou, ele vive na ciclovia, ele pedala com o triatleta, ele pedala com o ciclista, só com que o Peba. Assim, a ciclovia pro Pico do Jaraguá, volta pra casa, descanse de tarde. Eu já peguei várias vezes ele na Marginal, eu de carro, buzinava pra ele. Ele atrás voltando do caminhãozão. de novo, é isso, ele voltando de novo na estrada. Então, assim, é 2 períodos, é 200 km por dia, mas ele separa dentro do dia dele um tempo também pra ir rodar com amigo, aluno, o cara que não anda forte igual possível ele. futuro patrocinador, Isso, se apoiador, você encontra ele né? na estrada e ele tá fazendo um treino de 100 km, você fala que você vai fazer uma volta de 150, ele vou junto, vira à direita com você e vai se ferrar junto. Que na verdade, Tingas, eu acho sem demérito nenhum, eu acho que não dá para comparar. Se pegar hoje a melhor ou a principal equipe de ciclismo, do ponto de vista de investimento que ela tem, não tem um grau de comparação de pegar a pior equipe dentro do Tour e comparar profissionalmente. Não é nem Tour, não é nem Tour. Futebol, terceira divisão, ganha mais do que uma equipe de ciclismo. Pra Tour, o salário mínimo é 65 mil euros. Por mês. Mínimo. Pra você correr pra Tour, Por mês. Por mês. Outro nível. Não, desculpa, por ano. Tá bom, mas... Não, mas dá 5 mil dólares, sim, né? 5 mil euros por mês. Tá ok. Ele vive, mas é o né? mínimo. A pessoa vive, né? E detalhe, E ele ganha todo o resto, diferente né? daqui. Cara, uma vez eu tava lendo Mas uma isso revista... é assim, é o cara básico. Não, e esse daí ele ganha tudo, né? De treino. Tudo. Né? Ele, começo do ano, é uma sala igual essa aqui, uma bicicleta de estrada, uma reserva, uma de contrarrelógio, uma reserva, um monte de uniforme, um monte de capacete e tal. Óculos, e quando você sapatilha. chega pra competição, você nem leva aquelas bicicletas. Uhum. Você Tudo viaja novo. sem aquela bicicleta. Você vai e a tua equipe no motorhome lá tem as pra competir. Ou seja, você tem por ano um material pra você moer. Na competição você corre com tudo bonitinho, certinho. Pneu é trocado toda a etapa, corrente se precisar trocar. E o cara não gasta mais. Ou seja, se ele tiver 5 mil euros ali, ele Limpo. gasta com limpo. Ele gasta ou com a vida comida, dele. com moradia. Exato. Isso se não ficar num centro de treinamento da equipe que tem massagem, alimentação, suplementação e tudo que ele precisa. Outra realidade. Outra realidade. E a gente vê que no Brasil, a grande maioria dos esportes que sobrevivem tiveram investimento de grandes empresas. Sim. Né? Futebol, como sempre, óbvio, mas esquece, mas vamos pensar em vôlei, né? Teve aí o Banco do Brasil durante Muitos anos. 30 anos colocando dinheiro, Sim. né? Fomentando o campeonato, fomentando transmissão em grandes emissoras, não cobrando ingresso para as pessoas assistirem, fazendo de uma forma atrativa, todo mundo ia lá, ganhava bonezinho, camiseta, que querendo ou não, Quantas faz... medalhas olímpicas? Exatamente. Isso é a natação resposta. também, né? A natação, teve Correios, né? Teve isso. vários outros patrocinadores, né? Que colocaram. E a gente fala de fato que, infelizmente, isso é o reflexo que a gente tem. Infelizmente, tivemos aí, né? Ainda temos, graças a Deus, o Avancini brilhando numa mountain bike, num ciclismo, não de estrada, mas no ciclismo. E a gente não está aproveitando, né? Como foi o próprio tênis, que a gente teve o Google, a gente não aproveitou para a gente estruturar isso daí, impulsionar a modalidade. Cultura, né, A cultura, que a gente já falou, infelizmente. Infelizmente. Tingas, você via, assim, o ciclismo, infelizmente, ele é muito taxado por conta do doping. Sim. Não dá pra gente falar se tem muito doping ou se tem muita fiscalização e daí pega os que tomam. Como é que você enxerga isso você que viveu ali dentro? Porque a gente teve recentemente no triatlo, a gente até fez um episódio falando disso daí, né, do Colin, que foi pego e a comunidade inteira do triatlon se posicionou. Muito atleta profissional fazendo post, falando, tivemos Sanders chorando porque ele recebeu o cara dentro da casa dele e tudo mais. Como é que você vê o ciclismo com relação a isso, cara? Cai um cara no doping, no outro dia tá todo mundo treinando, nem se fala direito no assunto. Já é uma coisa esperada a nível competitivo no Brasil, infelizmente. Mas mundial também, né? Mundial também. E eu acho que as pessoas comentam um pouco, mas assim, de novo, ainda o triatlo lá fora, você vê que tem uma mídia grande atrás e nós consumimos essa mídia. O ciclismo no Brasil não tem tanta mídia assim, tem lá 3, 4 Instagrams ali legais, que falam bastante, que você capta muita informação e fala rápido e passa aquilo.
E morre aquilo. E esse cara vai voltar daqui 3, 4 anos. Tomado ou não tomado, fazendo ou não fazendo, a gente não... Não, sem julgar, a gente nunca sem sabe. A gente nunca sabe. E não adianta falar, puta, o cara ganhou porque tá tomado. Você não sabe. Você só vai saber a hora que a BCD for lá e pegar o cara. Que é uma coisa que falta testagem em qualquer esporte a nível Brasil. Acho que falta muita testagem. É muito caro a testagem. Eu já conversei com pessoas que fazem isso. É muito caro testar. A gente falou, né? Na época, acho que... não, foi no Três Lados, né, que a gente falou, né? Que acho que é 3 mil pra você fazer um teste, assim... simples para uma pessoa. Isso só o custo. Fora se vem alguém de fora, passagem, estadia, cara. Eu até acho que deve ter atletas do ciclismo que tem passaporte, né? Que a BCD vai lá mais vezes, que deve ter um passaporte, porque tem ranqueamento para fazer, às vezes, sei lá, mundial de pista, Olimpíadas, mas se você pegar, sei lá, 70% do pelotão, não tem isso. É basicamente o cara vai lá numa prova, ganha a prova, se muito tiver lá, vai bater e vai fazer. Se não, segue o jogo. Segue o jogo. E eu já vi em Goiânia, Campeonato Brasileiro Master, gente fugir do doping. Ou não subir no pódio. Teve uma prova também. No Letap, né? Teve no Letap, né? Acontece isso direto. Uma mulher, né? E a gente não sabe se a pessoa não quer fazer o doping, se a pessoa precisa ir embora mesmo, se para aquilo aquela prova não vale nada para a pessoa. A gente não pode julgar, falar, essa pessoa fez isso porque ela quis. Ou porque ela estava tomada. Não, até você fazer o doping da pessoa e descobrir que ela está dopada, você não pode taxar como dopada. Perfeito. É pré-julgamento. Eu leio assim. Lógico. E ó que eu sou totalmente contra, mas eu leio será assim. que não existe uma diferença no seguinte sentido? No triatlon, exemplo que aconteceu recentemente, pelo fato de ser um esporte mais individual, e aí os demais profissionais se posicionaram contra, e aí o ciclismo, por exemplo... um time de ciclismo, equipe, são várias equipes, então tem lá 200 caras no tour, se um cair, não vamos, sem pré-julgar, mas meio que existe uma ética entre eles de não se falar muito sobre isso. Talvez. Ou de não ir contra o cara que caiu. Talvez. E aqui no Brasil também, porque às vezes cai um cara, sei lá, de uma equipe X, e no outro dia o cara não quer parar de pedalar, quer sair para rodar, ele vai colar com a mesma turma que ele sempre cola, e ninguém às vezes vai falar, não roda aqui. Rodou até ontem, por que não vai rodar hoje? E vocês acham que, até perguntando para os três aqui, vocês acham que a falta, às vezes, de investimento na modalidade aqui no Brasil se deve um pouco a isso? Também. Teve aquele escândalo, né? Não me lembro a data mais ou menos, mas acho que foi lá para 2012, que caiu um monte de atleta de uma vez só, né? Aí o Banco do Brasil estava patrocinando o ciclismo nessa época, se eu não me engano. Porque é difícil, né? Já teve equipe que dissolveu por causa de escândalo de doping. Se a gente for pensar, né? Imagina cada um de nós, né? Dono de uma empresa, você fala, pô, vou colocar aqui, eu gosto de esporte, mesmo que pratique, pô, vou colocar dinheiro aqui e correr risco de associar a marca da minha empresa, né? Mas empresa, olha, falando nisso, a Sub-8 veio de olho fechado aqui, porque faz antidoping, né, gente? Eu competi 2 anos. Só dá muita cafeína. 2 anos por um hospital. No meu contrato estava escrito. Se quiser, pode falar a marca aqui, o nome a gente não tem problema. Não, já hoje já foi vendido o grupo, continua com a Era o Lefort, né? Era o Lefort. 2 anos que eu competi por ele, estava no contrato, que eu não poderia ter nenhum tipo de envolvimento com briga, com doping, com qualquer coisa. E eu ia lá bater no hospital, sei lá, a cada 2, 3 semanas para fazer todos os testes que eles queriam. Eu ficava sentado na cadeira se quisesse arrancar sangue, urina, qualquer coisa. Que era uma maneira deles me controlarem. Eles também queriam fazer um acompanhamento para ver como eu estava, porque eles me fizeram passar por um monte de exame. Eu passei por um nutricionista na época para ver uma sequência. Porque o investimento era isso, provar que com um atleta amador forte a gente conseguia colocar ele para render e que você é uma pessoa normal, podia ir lá e ia ter todo um protocolo. Eles estavam criando um protocolo de teste, de VO2 e tudo mais. E fui eu por 2 anos ali. E, cara, eu achava legal isso, você ter que ir lá, tipo, bater cara a crachá para mostrar que tá tudo certo com você. Porque a hora que você ganha alguma coisa, não, mas alguma coisa tomou naquele lugar na estrada 8 horas por dia. Mas... É isso é a pinga... Mas aí você pensa o seguinte, é um hospital patrocinando uma pessoa, gastando dinheiro comigo, porque não deve ter sido pouco, porque são testes caros. Agora imagina, sei lá, só não sei, um órgão igual a BCD fazer vai no Ironman Brasil fazer teste. Não só no primeiro, no segundo e no terceiro, sei lá, todo mundo que pega a vaga. É uma grana absurda. O Galvão, 50 pessoas. Então, 50 pessoas, sei lá, custa 3 pau, 5 pau. Se você fizer que seja 4, vamos fazer conta de padeira, 200 mil. É isso aí. Não vai. Não vai, não faz sentido. Ainda mais pro amador, né?
Fui criticado, porque eu falei que não tava nem aí pro amador, se ele se dopava ou não. Mas a realidade é essa. Eu acho que o grande... É ruim pra todo mundo, é ruim pra quem quer... Na real, não é se dopar, é tomar uns sucrilhos diferentes. Aqueles sucrilhos vitaminados, vitamina extra, né? Porque, cara, uma vitamina extra que tem, mas enfim. Mas eu acho que acaba acontecendo. E da onde veio a ideia de você falar, cara, agora eu não quero mais pedalar, vou correr. Tudo bem, muito tempo na estrada, muito tempo se dedicando, logística e tal. Voltou, tipo assim, cara, eu quero voltar, quero correr bem. Qual foi o plano? 2019 para 20 eu operei o septo, que eu precisava operar há muitos anos, estava para operar isso, daí eu fui lá, fui até no Dr. Alex, que ele é um ciclista, já foi triatleta, um barbudinho, baixinho, vocês devem saber quem é. Operei, e aí eu falei, putz, agora nariz novo, né? Tipo, o septo que não respirava nada. Calcei um tênis uma vez em Itu. Só não arrumou o tamanho do nariz, né? Não. Nem a verruga. Fui lá em Itu, que você sabe que é convidativo. Calcei um tênis, falei pra Mari, vai de bicicleta com água aí, vamos correr. Eu tenho vídeo até hoje, parece um pato correndo. Sei lá, corri 8, 9 quilômetros para 50 minutos, assim, tipo, coisa que pra mim hoje é um leve, mas sofrendo, assim, as passadas pequenas, assim, pesado de massa muscular, porque o ciclismo me deu muita massa muscular. Mas eu falei, caramba, vou botar isso 2 vezes por semana para começar a ver um condicionamento diferente na bike. Aí passou 2 meses veio a pandemia. Aí no primeiro momento da pandemia eu falei, opa, peraí, correr? Eu saio do condomínio onde eu moro, paro o carro na rua do condomínio, eu dou uma volta na calçada e acabou. Aí eu desci, a hora que eu passava naquela praça, na frente do palácio, imagina, onde tava o cara mandando todo mundo ficar em casa, uma renca de gente, senhorzinho de 50 anos, todo rasgado, sem camisa, fazendo exercício. Eu falei, cara, tá tudo errado, eu vou continuar correndo 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. E aí comecei, 10K, 3, 4 vezes por semana, só que aquela velha história, você já correu, você tem memória. Em coisa de 5 meses, 4 meses, eu tava virando 10K pra 39,40. Eu falei, peraí, não vou abandonar isso daqui nunca mais na minha vida. E tendo prazer de novo, né? Porque o primeiro, segundo mês, você sabe, você ficou parado, dói tudo. É duro, né? É duro. Parece que você tá afundando o chão. A gravidade é maior. Escorreu uma lágrima aqui do Fabinho. Dói muito. A gravidade é Aí maior. eu falei assim, cara, eu vou voltar a criar esse hábito. E eu andava com muito triatleta. Favoreto, Vitor e tal. E os caras, vamos correr. O Guedes, vamos correr. E eu comecei a correr com os amigos, direto. E assim, a barrinha dos amigos que tava treinando para meio Iron, tudo forte. E eu ali, e eu melhorando. E falando, putz, cara, o Rafa mesmo. Falando, vou voltar a correr. É aqui que eu vou ficar, mas vou continuar pedalando. Aquele ano eu rodei, sei lá, 20 mil de bike e corri pelo menos uns 30, 40 por semana. No final do ano, peguei Covid. Fui fazer um teste na Care Club. A hora que eu vi meu VO2 e meus números ali, aí eu falei, nossa, caramba, maratona para sub 3. Aquela vaga em Boston que eu achei que eu nunca ia conseguir, lá em 14, há 14 anos atrás, vou voltar. Aí, vende a bicicleta. Amor, não vou mais pedalar com você. Daí quase separou. Isso, foi a pior parte. Desculpa, Mário. E aí eu foquei no projeto maratona, né? E 2021 foi o ano pior para você escolher prova, porque você pagava uma prova, cancelava. Aí foi assim, Porto Alegre cancelou, Floripa cancelou. Buenos Aires cancelou, só podia entrar argentino lá. Tudo pago. Fui receber esse ano de volta as provas. Aí o Guedes uma vez me ligou, sei lá, junho, julho. Falou, clandestina. Xinguinha, vai ter Maratona do Rio, é certeza, fonte segura. Ah, tá bom, mais uma inscrição que eu vou fazer lá, vai ter, não vai ter? Eu vou fazer uma inscrição se tiver. E aí fui pro Rio. Aí voltei a correr. E não quis parar mais. O que deu no Rio? Desmaiei no 36, tive uma intoxicação alimentar 2 dias antes. Perdi metade do meu corpo. Acordei 3 horas da manhã, Mari, você vai correr? Eu vou, sim, sem dormir, né? Tipo, vou. Aquelas loucuras que nem no teu livro tem. Aquele dia que tinha tudo pra dar errado, né? Aí a hora que eu passei pelo Brum, tava 4x1. Tava tipo, ia terminar pra, sei lá, 2,50, 2,49, 2,51. Ia fazer a vaga com folga. Aí eu passei pelo Brum, assim, eu fui fazer um retorno. Assim, a hora que eu fiz o retorno, eu já sentei na guia, da guia só na ambulância. E aí eu consegui a vaga no passado em Floripa. Aí eu peguei pra... Vai outra. Aí você não quer parar de
de fazer prova. É legal você ter. E desde que você começou na corrida, Tingas, se comparado com o ciclismo, tem algum, seja na corrida ou no ciclismo, onde você teve alguma lesão mais séria ou um pouco mais de lesão ou não? Nenhum dos dois? Ciclismo, eu tenho herança de 2 hérnias na cervical e 2 na lombar. Que todo mundo falou, você vai voltar a correr, você vai sentir os 2. Eu nunca senti nenhum dos 2 correndo. Que em tese lombar é pra pegar E na corrida eu tenho, às vezes vai e volta, mas é muito espaço, uma leve tendinite no joelho, que é coisa que também já no ciclismo me pegou, mas no ciclismo eu nunca tive muita lesão. O ciclismo não te lesiona, ele te machuca quando você cai. Aí eu tenho placa no corpo e tudo mais. Mas ele não tem tanto impacto quanto a corrida. Mas assim, eu tô surpreso, que eu tô há quase 4 anos que eu voltei a correr e eu não tive nenhuma lesão que me... Eu tive incômodos, eu não tive nenhuma lesão, que nem o Ricardo, que às vezes fica, puta, vamos correr amanhã, não posso. Outro dia fui correr com ele lesionou do meu lado. Falei, a 5 por 1000. Correndo a 5 por 1000, eu machuquei com ele. Correndo leve em Itu, ele conseguiu machucar. Eu falei, porra. Então, tipo assim... É a idade, né, cara? Você vai chegar nos 46. Não, mas você vai chegar nos 50. Mas tem uma coisa que eu falei pro Ricardinho ontem até. O Adriano me falou isso. Ele falou, cara, pensa o seguinte, você tem 20 anos dentro de um esporte, só que você não ficou 20 anos só correndo. Então isso te ajuda hoje, porque você vem com um puta condicionamento dos seus anos de bike aplicado numa corrida sem o desgaste que um cara que tá correndo há 20 anos direto, triatleta, corredor, tem. Então isso é bom pra você, vai te dar uma longevidade pra você fazer maratona. Mas bem menos o corpo, né? Isso, até uns 40, 45, 44, bem. Talvez sem muita lesão, ou com pequenas lesões, ou sem lesão, não sei. O ciclismo, de fato, ele é um tanto que a gente consegue fazer treino de 2, 3, 4 horas, 5 horas e você fica cansado, mas é uma estafa, né? É um cansaço diferente. Não peça pro filho jogar bola depois de pedalar 5, 6 horas, que você não... Correr até você vai, né? Mas a corrida é diferente, né, cara? Ela é extrema, o impacto ele é extremamente agressivo pro nosso corpo, cara. Agressivo. Tanto que eu corro muito em pista natural, né? Eu gosto de correr terra, cascalho, grama. Eu fujo de correr no asfalto, a não ser coisas pontuais. Longão, tiro... O resto eu tento ir para grama, eu tento ir para terra. Eu acho que você tá fazendo você tá prolongando a tua vida naquilo. Que poupa, né? Poupa muito, né? Poupa muito. Lembrei aqui que 2015, quando você fez 15, acho que 16 também fez o brasileiro, né? Fiz, daí eu fui para a Cruz. Daí eu fui 4º lugar. Daí já tava na 30, 34, né? Isso. Eu lembro que em 2015, eu em algum momento eu falei, cara, eu queria fazer e acho que o brasileiro foi aqui perto de São Paulo. Não, foi Minas Gerais. Não, Minas. Foi Juiz de Fora. Acho que foi Paulista foi em 2015, acho que, sei lá, não foi americano, foi alguma coisa aqui perto. Não, foi Cerquilho. Contra-relógio e estrada. Boituva, a estrada, naquele circuito dos 6 horas que tinha da caixa. Exatamente. E o contra-relógio foi um dia antes em Cerquilho. E eu lembro que eu falei, cara, eu tava treinando bem na época, eu falei, cara, eu queria fazer, mas não pra competir. Eu queria competir, mas não contra ninguém, mas pra eu me colocar no contra-relógio ali. Cara, era tanta encheção de saco pra mudança da posição da bicicleta, que eu falei, cara, não vou. Você não acha que esse tipo de coisa é um impeditivo? Porque assim, eu cheguei a ver, por exemplo, gente fazendo Gran Fondo em Nova York mesmo, pedalando de chinelo, cara. E dane-se. Se o cara cair e perder os dedos, o problema é dele. O contrarrelógio não é inclusivo. Mas a UCI agora deu uma bela aliviada. Deu. Uma bela então, porque eu acho muito que... pior. Eu lembro que uma época me chamaram para dar uma consultoria ali numa prova uma das marginais aqui de ciclismo. E eu falei, cara, vocês têm que fazer a coisa ser inclusiva. Você não pode falar, olha, só pode ir com bicicleta road. Você só pode... Cara, faz uma categoria aberta e vale tudo. Vale... Bicicleta aro 24, 26, Cargueira, 22, sem qualquer marcha. Coisa, cara, para você trazer as pessoas pro esporte. Sim. Porque se você começa a colocar muita barreira, o que acaba acontecendo é que você limita a entrada de todo mundo. Sim. Como é que você vai falar para um triatleta que paga uma grana pra fazer um fit, que vale? Fala assim pro cara, agora sabe o que você faz? Muda desfaz o fit. Por mais que você tenha tudo anotado. 20 km. Você pedalar 20 km. Fabinho, seguinte, faz o fit pra contra-relógio, mas que serve pra triatlo. Aí você fala pro cara, mas quando você for correr, a musculatura aqui vai pegar o cara. Diferente.
E muda isso. E conheço né? nego que bate na tua porta do tipo, decidi fazer um paulista de contrarrelógio, muda a bike. Tem isso. Muda, não muda? Muda muito, não muda, Fabinho? Muda. Agora a UCI deu uma bela liberada, mas ainda assim muda muito. Tem bastante regra. Que eu lembro, cara, a mesa, não podia ir tanto. Você fala, cara... Isso, o clipe tem espaço, pedalar. o selim tem recurso certo. Eu só queria pedalar, a roda, aquele limitador de gancheira, você tem que passar um cartão atrás da roda, entre o quadril e a roda, para matar um pouco da aerodinâmica que a bike tem. Tem uma série de... Eles propõem um cartão. É tipo uma régua. Eles fazem agora, assim. Eles tinham aquela regra que era... tinha uma proporção entre os tubos da bike, né? Isso, agora tanto não tem que mais Felt isso. não entrava por causa daquele tubo grande e outras. Então, acho que de fato você tem que tentar simplificar a coisa. Mas esse regulamento, eu acho que quando é prova homologada pela confederação ou federação. Isso, exato. Porque quando é um organizador privado, com patrocínio, obviamente que não deve ter essa... minuciosidade. Fiscalização mas ninguém minuciosa. faz uma prova de Não faz. Não, né? Não tem ninguém que organize uma prova de contrarrelógio, não sei a E federação. eu, particularmente, fico recado aí para todos os organizadores. Eu acho que vocês estão perdendo dinheiro. Sim, igual prova de montanha, né? Eu também acho que, tipo... uma prova de, sei lá, de 3 km de montanha, Fabinho, sabe? quando na Inglaterra tem muito, então... né? Tem. Pô, quando tinha a rainha, né? Aquela no sul, não tinha aquela... em perto de Balneário, lá, a subida da rainha. A subida da rainha. Tinha A subida da rainha lá, que tinha uma competição lá, uma prova lá, mas quando me chamaram, eu falei, vocês já vão fechar a marginal? Faz contrarrelógio individual e se quiser em equipe. Você acha que não ia juntar todo mundo? Ciclista, triatleta, ia ter, todo mundo adora ver velocidade e seguro, né? Porque daí você vai falar, cara, 4 pessoas ou 5 pessoas ali revezando, com uma pista inteira pra você e travada, né? Travada. Porque contra-relógio é um negócio que você tem que baixar a cabeça e fazer força. Você não pode se preocupar. Você vai entrar um cachorro na frente. Não, exato. Então você fala... Você anda no limite, acho que até mental, de estafa mental. Você ia cobrar o mesmo preço que você você cobra uma prova de 80 quilômetros, ou ele ia fazer 20. Mas ele ia fazer com os 4 amigos que pedalam, né? Pô, ia ter gente fazendo... É oportunidade única, porque o cara vê os contra-relógios na televisão e nunca quer pôde fazer, né? Então assim, pô, e daí você fomenta, eu acho que o mercado de uma forma geral. Pô, daí todo mundo vai querer fazer uma camiseta de time. Sim. Então você o cara que faz uniforme. Você sabe que tem a Volta dos Farrapos que faz mais ou menos isso, né? Uma organização legal. E o mais legal, tem prova masculina e tem prova feminina com largada separada. Isso é incrível. A Mari competiu com aqui em São Paulo? Eles vão... eles fazem umas etapas que é Guararema, uns lugares longe de Salesópolis, tudo. E o contrarrelógio foi em Romeiros. Só que não foi por equipe, mas foi individual. A Mari foi lá de TT. Eu acho muito legal. E já faz tempo e eles foram aumentando, foram conseguindo os patrocinadores melhores. Hoje não sei se tem chip, mas eles marcam certinho o tempo. Eles começaram talvez a prova mais próxima hoje de um formato de uma volta, de uma mini volta. Sim, não tem mais volta no Brasil. Não tem mais volta de São Paulo, não tem mais as voltas legais mesmo. Poxa, eu lembro volta de São Paulo chegando ali na Estaiada. Na Estaiada, voltava de Jundiaí ali. Cara, lotava de gente pra assistir, ao vivo na Globo. Copa América lá no Interlagos. Nossa, aquilo era muito louco. Andava sentido dos carros, contrário, cada ano era um sentido. Aquilo era muito legal. Falando da 9 de julho, é raro conseguir autódromo para uma prova hoje em dia, né? Tinha aquela prova em Brasília também, que era ali na Esplanada. Na Esplanada, né? A Copa da República. Nilceu, né? Tinha no Aterro também, lembra? Tinha uma no Rio. Sim. Que também vinha pro sprint. Aquilo, eu lembro, manhã na Globo você ligava, tava passando ciclismo. Ciclismo, vôlei de praia, vôlei de quadra, tênis na época do Guga, acho que na Record ou na Band. Tinha o Fest de Triathlon. Isso. Tinha o Fest, né? Que passava, né? Era a programação de verão que eles chamavam, isso, né? Cada domingo era um esporte diferente. Hoje você liga lá, eu nem ligo, mas você liga lá, é futebol. É uma pena, né, cara? Uma Infelizmente, pena. Né? Tá esquecido esses esportes. Né? Hoje, se for perguntar para quem pedala mesmo o nome de algum ciclista aí, não sabe. Não, o Ri deu exemplo agora, num das etapas do Tour. Cara, o francês subindo. O Thibaut, o público da França, porra. Cara, a loucura que era aquilo, cara. Ele aquilo subindo ali legal, a subida inteira, cara, a torcida, a loucura, né? E você vê, é um ídolo respeitado e que nem tem grande relevância com títulos. Ali é aquela região que é a região dele, né? A região dele, ele tá aposentando esse ano, então... Mas é que eu acho que tem uma coisa, Fabinho, de cultura que é muito forte, que para quem não assistiu a série, vale a pena assistir a série do Tour de France que entrou no Netflix,
que eles mostram, para quem não sabe, a importância que existe para o francês, né? Como tem a FDG lá, que, cara, que é um dos grandes brilhos do Mauro Ribeiro, óbvio, além de ter vencido, é porque ele venceu para uma equipe francesa no dia da queda da Bastilha. A cultura que se existe de falar, cara, nós somos uma equipe francesa, a gente tem que ganhar uma etapa do Tour de France. Sim. Eles se organizam e falam, meu, quem tiver na fuga vai para cima, não me interessa, não espera ninguém. Por quê? Que é para isso, né? É a cultura da valorização do quanto aquilo ali é importante para o francês, né? Mas assim, por que também a gente não pode ter um brasileiro lá, né? Isso que eu fico parando para pensar, né? Por quê? Por que não sai um brasileiro desde Mauro Ribeiro? Cara, eu tenho uma opinião, eu vou querer ouvir o Tingas, eu vou falar um pouco antes. Porque assim, tem colombiano, tem equatoriano. É verdade. Eu acho que aí são países pobres. Eu acho que tem uma cultura de investimento, mas eu acho que mais do que o investimento aqui, é o investimento em atleta. Sim. Então, assim, o Mauro Ribeiro foi com 15 anos para a Europa. Com 15 anos, cara. 15 anos. Meu filho tem 14. Se pensar num menino de 15 anos, falar, não é que ele foi para treinar, para competir, para se dedicar. Ele falou, a primeira vez que eu saí à noite, eu tinha 28 anos de idade. Eu acho que, não estou dizendo que é treinar fora. Não, mas quanto assim, você está a fim de se abdicar. O quanto você quer... esse que é o ponto. É o quanto você tá e a estrutura que você tem. Como é que a gente vai cobrar que alguém no Brasil... Eu sei, a Colômbia também não é o melhor país do mundo, mas como é que a gente vai cobrar que a gente tem alguém no nível mundial treinando onde a gente está hoje com a dificuldade que volta o papo do começo do episódio? É a minha opinião, tá? Eu acho que a base do ciclismo é a pista. É a pista, entendeu? Onde você pega uma molecada de 7, 8 anos e põe para ter o contato com o ciclismo. E ali você vai selecionar, esse cara aqui é um cara velocista, esse cara aqui é um cara que já tem mais endurance. Então a pista é a base de tudo. E a gente não tem, né? Em São Paulo não tem uma pista. No Rio de Janeiro tem uma pista que é super restrita de usar. Tem uma em Caieiras, tem uma em Curitiba. É isso. Acho que só, né, cara? Só. O velódromo da USP acabou. Então. Cara, e evento, né? Porque, e evento assim, eu você motivar vejo, também, eu tenho muita vontade que meus filhos façam ciclismo, mas, cara, vou levar eles pra estrada? Não. Não tem jeito. Cidade, não. Não, tem que levar numa pista e não tem pista. Mesma coisa corrida. Se quer botar pra correr, bota numa pistinha. Sei lá, do Ibirapuera que tinha lá, em volta do Pacaembu, sei lá. Bota numa pistinha, que é onde você pode ficar de olho e uma criança pode se soltar e começar a entender aquilo. E ela começa a entender aquilo, ela começa a respirar. Porque ela tá rodando a corrida ainda sobrevive, porque a corrida é natural do ser humano e não precisa de nada, né? Isso. Ele pode correr descalço, ele pode correr com qualquer tênis. Mas a natação, vai. Você não vai botar em águas abertas. Não, exato. Vai botar é muito mais limitante, piscina, né? Eu acho que o buraco é mais embaixo. Falta investimento pra gente ter grandes atletas no ciclismo a nível mundial. Você tem o Rangel hoje na Movistar e é um cara já correndo provas importantes. E ele talvez seja um cara que consiga se destacar lá, porque ele tá fazendo um bom trabalho lá. Mas, gente, e é um país que vende bicicleta, que tem... Aliás, você chega lá fora, o lugar que mais compra bicicleta cara é aqui. Lá fora. Você vai pra Itália, na fábrica da Pinarello. Qual que é a nacionalidade das pessoas que mais compram as bicicletas pica aqui? Brasileiro. Obviamente, são os brasileiros amadores, com dinheiro e tudo mais, mas Brasil, ou seja, vem material para cá. Material. É lotado. Nosso mercado, eu e o Fabio que trabalho no mercado, é um mercado de consumo absurdo, que é o mercado de bike shop, de ciclismo, de triatlo, enfim, desse tipo de material. Só que beleza, e aí o acesso? E o cara que é simples e que não tem a bicicleta? Como é que ele consegue treinar sendo que chega na casa como dele, é que você motiva a nova geração, que é o que o Fabinho falou, né? Porque bicicleta, ele vai aprender a andar de bicicleta, beleza, aprendeu. E daí você não tem material para criança. Então você não tem bicicleta para criança. Do tamanho certo. Do tamanho, né? Então daí você tem que comprar uma Aro 26, né? Você tem que comprar uma menor para você atender uma criança. Daí você não tem espaço seguro. Você não tem evento. Então, numa dessas provas de marginal, eu falei para eles, cara, faz um retão lá, 2 km para criança. Cara, medalha para todo mundo, larga, sai individual. A cada 20, 30 segundos sai um. Sai, vai daqui até lá, vai de uma ponte até a outra. Sim. Pum, acabou. Vai estimulando aquilo ali. Não é para ter, necessariamente você ter um ciclismo profissional. Não é para você ter um ciclista profissional. Você fomenta a atividade. Você fomenta o consumo. Vão ter crianças falando, papai, compra uma bicicleta para mim. Gosto também, papai, vamos andar de bicicleta juntos. Isso. Né? Então, acho que é um passo a passo de uma cultura esportiva que a gente tem que melhorar muito.
E daí isso reflete em tudo, né? Poxa, as crianças estão pedalando, temos adolescentes pedalando. Pô, por que não vamos investir num evento de criança? Daí investiu de criança, uma marca de bicicleta fala, opa, podemos trazer bicicleta para criança. Né? Então eu acho que é um passo a passo que deveria ter aí para fomentar o mercado de uma forma geral, né? Sim. Eu acho que a gente viveu um período, daquela propaganda, não esqueça minha Caloi, até a pandemia, que a bicicleta pro brasileiro ficou esquecida. Então, tipo, eu me lembro quando eu era criança, somos 5 filhos e meu pai e minha mãe. E todos nós tínhamos bikes. Então, a gente tinha 7 bikes em casa, no mínimo, né? E aí hoje, até na pandemia, você via muita família que não tinha uma bike em casa. Fabinho, o que eu vejo de filho... Então, agora deu uma bela bombada as bikes, né, no mercado de bike. E eu acredito que, sim, se continuar tendo um bom trabalho, daqui para frente a gente consiga ver. Mas vou te falar, Fabinho, o que eu vi de amigo de filho meu, de 14, meus filhos, um tem 14, outro 12, outro 8. Esquece o de 8. O de 14 e 12. O que eu ensinei amigos dele a andarem de bicicleta que não sabiam, não tá escrito, não é com 8 anos de idade. É com 12, com 13. Não tiveram. E não tiveram. Não tiveram bicicleta, não tem espaço. E muitas vezes os pais até querem, mas não tem espaço. Você vai falar, onde eu vou ensinar meu filho a andar de bicicleta? Eu acho que o mercado, de um modo geral, ele cresceu muito por causa das ciclovias, isso é um fato. Mas se a gente vê o que o Avancini propagou, até estabelecendo um comparativo, eu acho que ainda é muito nichado. Qual que é o exemplo disso? A Biadade no tênis. Porra, tá em canal aberto em tudo quanto é lugar diante do que ela tá entregando. Se o ciclismo ou o mountain bike tivesse esse mesmo espaço em canais abertos, com certeza a alavancagem seria muito maior. Com certeza. Até porque, infelizmente, não tá, porque a gente vê que o tênis ele move muito mais dinheiro, Exato. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Você vê a premiação. Né? Não sei se vocês viram até um post do Bruno Fratos falando da natação, que o cara bateu o recorde mundial lá do Phelps, fez 4,2. Daí, quanto ele ganhou de prêmio? $30 mil. Bateu o recorde mundial. Imagina, um jogo de tênis da preliminar ali, se você bate o cara na primeira rodada de Wimbledon, você já leva o dobro. Né? Então, assim, mas o quanto movimenta dinheiro o esporte. E o ciclismo movimenta, mas não... A gente falou aqui do ciclista. Falando de Brasil, né, Ri? Não, mas mesmo mundial, cara. Se mundial você pegar, também. Pega o Van der Poel, o Van Aert, quem quer que seja o Pogacar. Quantos esses caras ganham? Perto do Federer. Ah, sim. Não dá. Você entendeu? Claro. É isso que eu tô te dizendo. Perto de um jogador de NBA. Infelizmente, o mercado de ciclismo e o mercado do triatlon, ele movimenta muito pouco dinheiro no mundo inteiro perto do que os grandes esportes. Mas o ciclismo é muito maior que o triatlon. O ciclismo é muito mais. Muito mais. Muito mais. A gente fala de cifra de milhões. O triatleta são... Imagina. Que equipe talvez que tem... o Frodeno é o único que faça acima de 1 milhão. O Frodeno e os noruegueses. E se bobear, ainda ganhando menos que um Vinegar, que um Pogacar. Não, esses caras top assim 5 milhões de euros. Cara, é um bom nível. Isso cara. De salário, né? Assim, daí tem ação extra, tem né? O cara ganha, enfim, né? Você vê hoje Cavendish, Pogacar, mais uns Alaphilippe, tudo com aquele relógio Richard Mille. Aquilo ali os caras devem pagar uma fortuna, porque é um relógio super elitizado, tipo padrão Rolex. Valor absurdo para comprar. Então, o cara usar, o cara não ganha pouco para usar. Exato. Sim. E usar na etapa, tá? Imagina tomar um rola lá, com os caravejados no chão, mas... É a propaganda. Os caras quiserem inserir o relógio dentro do ciclismo. Que era uma coisa cultural antigamente, né? A galera pedalava de relógio. Por muito tempo parou, né? E os caras colocaram. As marcas também. Você pega o Pogacar lá, ele tem uma sapatilha lá da DMT lá dele, que tem inclusive linha, toda de Flyknit. Aquilo ali ele deve ganhar uma grana preta para poder carregar uma marca que estava esquecida no mercado, que quer se reposicionar através de um cara que está no topo. E acho que é isso que faz, às vezes, falta no triatlo, né? São as empresas entenderem a esse momento da exposição. Porque não dá para você se basear só em marca esportiva para tênis e marca de bicicleta. Porque isso daí é o padrão. Daí você vai ter todo o resto do periférico. E é um esporte que, você tem tudo, né? Você tem roupa de borracha, você tem... óculos, você tem, né, uma série de acessórios, óculos escuros. Tênis, macaquinho. Mas as grandes marcas no ciclismo não são marcas esportivas.
Tipo, Jumbo é um supermercado. Não, tô dizendo esportivo, eu tô dizendo... Ineos. Então, mas é isso que eu tô dizendo. Às vezes é despertar não só o interesse das marcas esportivas, Sim, e sim você olhar pra fora. Sim. Né? Pô, aí, Nelson. Meu amigo, os caras não tem nada a ver com esporte. Exato. Né? Então, assim, de próprio Jumbo, né? Você fala, cara, olha a equipe que eles têm. Eu não sei nem se o Cameron Earth larga quando ele larga no Trico o Ineos aqui, porque em tese ele é da equipe Ineos. Então, algumas provas ele larga, outras não, mas ele tá sempre de Castelli, de Pinarello. Casque na cabeça, tá seguindo os patrocinadores de lado. Mas assim. eu entendo, falta isso. Falta empresas... X, pode ser uma empresa de trator gigantesca. Ou de telefonia. Não, a gente viu quando... Como tinha Telecom, tinha, né? Claro. Não, quando ciclismo, tinha né? as provas de ciclismo da Claro aqui. Nessa época das provas da Claro, era porque o presidente da Claro, naquele momento... O Dax também, mesma coisa. Ele era envolvido e gostava de esporte. Putz, é isso que a gente tem o tempo inteiro. Troca lá a posição hierárquica e é um cara que não tem envolvimento com esporte, acabou, cara. A Maratona Pão de Açúcar de revezamento. Eles fizeram por causa disso. Família inteira praticava. Era o prazer, né? Era o prazer deles, né? E vou te falar, e o mercado de corrida é o que é. A gente até falou isso no episódio do Índio, né? Acho que o mercado de corrida é o que é devido à Maratona Pão de Açúcar. Sim, sem dúvida. E era aquilo que você falou. O cara que corre a super, sei lá, 5x1, 6x1, ele ia lá, montava uma equipezinha de 8, 10, corria o trecho de 5K lá, entendeu? E vinha pessoas. Assim como essas provas de 5, 10, 18 que tem na Marginal, por mais que seja na Marginal, eu já fui uma vez correr uma dessas, você vê um bando de gente que tá fazendo a primeira prova no ritmo dela. Putz, vou fazer hoje 5, daqui 2, 3 meses vou me inscrever na de 10, vou tentar fazer 10 km. Pô, é isso que traz gente pro esporte. No ciclismo falta isso. Falta provas, né? Letap é super duro. Ninguém faz um letap sem treinar. Difícil fazer mesmo meio letap. Eu não tenho, um letap... Tinha que ter o júnior, o faixa branca. Júnior, não é meio. Tinha que fazer assim, 20K, e a inscrição. 15K. Milão. Caramba. Milão, entendeu? Milão, pra uma pessoa que tá começando, que ela já se assusta em gastar 3 mil numa bike, 200, 300 reais num pedal, 200, 300 reais numa sapatilha, mais 200, 300 reais no capacete. A hora que ela vai ver uma roupinha, ela gastou 5 pau. Aí mais Milão na prova, tipo, 20% do que ela gastou no material inteiro dela para treinar numa prova, não é todo mundo que vai. Não só o Letap, eu tô falando o nome, mas qualquer chancela. Muito caro. Prova de corrida de rua por quase 300 reais, não é inclusivo. 300 reais você compra um tênis bacana aí na promoção, que dá para você correr. Exato. Um corre 2. É isso aí. É isso aí. Você corre na pipoca. Já fiz muito. Não, daí você corre. Inclusive. Mas daí você não precisa correr, né? Daí você não precisa ir pra prova. É esse que é o ponto, né? Daí você vai lá, você compra o tênis e fala, cara, vou correr aqui. Só que o correr te permite fazer onde você quiser. A bike já não é tão assim. Né? A corrida, você fala assim, quero correr 10K? Vou correr 10K, pum. A bike, você fala o quê? Mas vou pedalar onde eu vou pedalar? Você não tem onde pedalar, cara. Você vai falar, vou pedalar 10 km forte? Não tem. Quero fazer um contrarrelógio? Onde você vai fazer? Não tem onde fazer um contrarrelógio forte. Né? Ou você está na avenida, ou você está numa ciclovia que tem pessoas passeando de bicicleta, tem família, tem o cara que está treinando diferente. Isso não, a gente não está falando de São Paulo. Eu lembro, a Pamela mesmo falou, quando ela mudou para Balneário, ela falou, cara, treinar na BR, quando eu vi as carretas, eu falei, puta, eu não sei se vai valer a pena não. Óbvio que depois se acostumou, mas isso não é Se acostumou ao caos. Exato, se acostumou ao caos, mas não é uma particularidade de você morar em São Paulo e você vai para a estrada. Eu não conheço todas as estradas do Brasil, mas eu acho que boa parte das grandes capitais você está no risco. Está no risco. Não, mas todas. E vou te falar que provavelmente São Paulo, as grandes cidades, você ainda tem menos risco. Quando você sai ainda, porque daí você vai falar de estrada que não é boa, que a estrada que não tem acostamento, que o acostamento às vezes é extremamente mas o risco vira para a condição de, às vezes, assalto, Você tem um tapete... O assalto inerente a um país que não tem segurança, ponto. Isso. Mas daí você tem o risco, que é o que ela falou, você indo ver uma betoneira te lambendo a 120 km por hora, já quase te lança só com o vácuo que ela faz, né? Daí você tem moto que passa pelo acostamento, você tem... Né? Não é só o assalto. O assalto é um risco que existe, infelizmente, mas é o risco de perigo de carro, de moto, de trânsito, que eu acho que é a grande dificuldade. E daí a bicicleta ela é um impeditivo para isso. Porque a corrida é o que você falou. Se tirando o assalto, qual é o risco que você tem? Né? O risco segurança,
você não tem mais risco nenhum, né? Você pode correr em qualquer lugar. A gente sai daqui agora onde a gente tá, a gente vai correndo para onde a gente quiser. Agora, a bicicleta, você vai fazer isso? Não dá. Sobe e desce calçado, buraco, fura pneu, né? É uma coisa um pouco mais, acho, complexa do que se a gente for pensar só no ciclismo, a diferença do ciclismo da corrida, cara. Total. Eu acho que faz falta, infelizmente, um investimento aí. Tingas, obrigado, cara. Valeu o papo. Obrigado. Virou uma filosofia, né, hoje. Obrigado aí, cara. Sucesso, correndo bastante, que agora Buenos Aires, não é isso? Setembro? Isso. Show de bola. 24/9. Arrebenta. Boa prova lá, Valeu. cara. Valeu, Obrigado. Não dá pra falar em Torta dos Cabos, mas a expressão serve pra corrida também. Faz doer do mesmo jeito. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Mais um convidado nosso aqui com muita história, muito conteúdo, falando bastante de ciclismo, bastante de corrida e um pouco do mercado também. Valeu, um abraço.